Olá, bem-vindo aqui a Comunique. A partir de hoje você tem um novo espaço aqui de informações em nosso YouTube. É o Atualidades. Que vem ser o Atualidades? O Atualidades é um espaço para nós conversarmos sobre questões importantes que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade, do nosso mundo, da nossa vida, e que a gente possa ter uma abordagem um pouco mais ampla sobre cada um desses assuntos. Não vamos nos conectar aqui com o famoso hard news, como a gente chama no jornalismo, ou seja, com a notícia do dia, mas com temas que possam estar durante a semana, durante aquele mês, sendo relevantes, chamando a nossa atenção, e nós vamos trazer aqui especialistas, pessoas que tenham conhecimento para que elas possam ampliar a nossa visão sobre esses temas e sobre esses fatos. E desde já, quero convidar você a nos acompanhar aqui todas as quintas-feiras, onde nós vamos estar trazendo a cada semana um tema diferente, um tema especial. E se você quiser sugerir algum tema, basta você ir lá no meu Instagram, no meu direct, o Alexandra Torres Comunique, e deixar lá a sua sugestão de tema para a gente conversar aqui em nosso Atualidade. E para a gente começar, nós escolhemos falar de uma campanha que movimenta este mês de maio, o Maio Amarelo. Você sabe o que é que isso significa? Amarelo no trânsito significa atenção, cuidado, fique atento, observe. Maio Amarelo é a proposta de uma campanha para nos alertar, para chamar a nossa atenção para os acidentes de trânsito. Acredite, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de mortes no trânsito. Você sabe de quem a gente fica atrás? Índia, isso mesmo, e China. Pois é. Depois da Índia, que tem um trânsito extremamente caótico, e da China, nós somos o terceiro país onde mais se mata no trânsito. Chamaríamos isso de acidente, mas é bom a gente saber que acidente é uma coisa que talvez a gente não possa evitar. Por isso, segundo os especialistas, e a gente vai ter essa dúvida já já, é mais aconselhável, é mais correto nós chamarmos de sinistros no trânsito. Porque, na grande maioria das vezes, as ocorrências de trânsito, as mortes, os acidentes, os atropelamentos, poderiam ter sido evitados. Para a gente conversar sobre a campanha 2024 do Maio Amarelo, a paz no trânsito começa em mim, em nós, em mim, em você e em nós. A gente vai receber aqui ele que é um observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e também é diretor técnico da Gnose Consultoria e Engenharia. Vou colocar aqui na tela para conversar conosco o Ivan Carlos Cunha, que passa a dividir esse espaço aqui com a gente. Ivan, seja muito bem-vindo aqui ao Atualidades, é um prazer te receber. Muito obrigado, Alexandra, pela oportunidade de estar conversando com você sobre esse tema tão importante, como você disse, para mim, para você e para todos nós. E a campanha desse ano está chamando cada um de nós à responsabilidade pelos sinistros que acontecem nas nossas ruas de todas as cidades brasileiras. Por que esse ano resolveram escolher especificamente essa temática? Bom, os temas ao longo dos 10 anos, né, esse é o 10º ano, começou em 2014, eles sempre têm uma abordagem voltada a construir uma conscientização no poder público, né, prefeituras, órgãos de trânsito, nos operadores do transporte, do trânsito, e também na sociedade. E este ano, especificamente, foi determinado como foco as pessoas comuns, né? O usuário do sistema do trânsito, aquele que contribui para os bons e maus resultados de sinistros, e aí eu elogio muito a sua iniciativa de aderir a essa postura que nós temos
de não chamar de acidente, né, porque acidente é aquilo que você não pode evitar, e sinistro está muito relacionado ao tema deste ano, que é postura, né, empatia, você se colocar no lugar do outro, você ter paciência. Então, basicamente, comportamentos das pessoas que se utilizam do sistema de trânsito nas diversas formas, seja como pedestre, como condutor de veículo, como condutor de bicicleta ou de motos. Você tocou numa coisa, Ivan, que eu achei muito interessante, e por isso o tema da campanha deste ano me chamou tanto a atenção. Você falou de uma questão comportamental, a impaciência, a intolerância, a agressividade com que as pessoas estão se portando, e aí a gente pode dizer que mais especificamente pós-pandemia, é como se tudo aquilo que nós tivéssemos de mais agressivo dentro de nós tivesse vindo à tona, e as pessoas hoje em dia, talvez pelo estresse tão grande que a gente sofreu naqueles 2 anos, principalmente 20, 21, 22 aí já foi um ano de transição, né, da gente sair realmente desse estado pandêmico para vir agora para 2023, a gente começar a ter aí um respiro. Mas é impressionante como a agressividade e o trânsito não está fora disso, ela se tornou algo extremamente normal. É como se nós estivéssemos entrando numa espécie de normose com relação a isso. E me parece que a campanha vem justamente nos alertar que a gente não deve aceitar esses comportamentos como algo que sejam normais. Pois é. Você falou aí em agressividade, não sei se você chegou a ver, é um filme muito antigo, Pateta no Trânsito. É um filme de Não Walt lembro. Disney, é um filme de Walt Disney de 1939, se não me engano. Eu não era nascida ainda. Eu também não. Mas é um filme, Olha, eu não estava nascida assim, ainda. ele tem tudo a ver com os dias atuais, porque ele Uhum. mostra o comportamento do Pateta no trânsito. Quer dizer, ele é um cidadão pacato, inclusive começa assim. A própria figura do Pateta é uma figura pateta, né? Assim, simpática. Isso. E ele, como pedestre, ele é educado, ele cumprimenta as pessoas, mas quando ele entra no carro, ele se transforma num monstro, né? Em que o que mais importa para ele é o seu espaço, competir com os outros, agredir. E aí, quando ele sai do carro, ele novamente incorpora o pedestre. E é isso que a gente precisa ter um pouco, que é os condutores, né, usar um pouco de empatia, porque em algum momento eles são pedestres. Na hora que ele desce de um carro e se desloca para o seu objetivo, uma escola, um trabalho, a sua residência, ele está numa calçada como pedestre. Então, ele deve também ter atenção a isso. Isso a gente vê, inclusive, alguns questionamentos de segmentos, digamos assim, mais frágeis no trânsito, como ciclistas e motociclistas. Mas muitas vezes o próprio ciclista não respeita o pedestre, o próprio motociclista não respeita o ciclista e o pedestre, que são mais frágeis do que o motociclista. Quer dizer, então cada um de nós, quando está no equipamento, ele tende a não respeitar aqueles que estão ou a pé ou em equipamentos mais frágeis. E é esse recado que a gente precisa passar para as pessoas. Porque, assim, um grande desafio, uma grande cobrança, eu já fui gestor de órgão de trânsito municipal, de órgão de trânsito estadual, e me coloco hoje no papel de consultor, atuo também em palestras, em cursos, assim, cobro dos responsáveis, dos gestores públicos, maior atenção às vias. É um capítulo que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Mas o grande problema, a grande causa dos sinistros de trânsito estão ligados a excesso de velocidade, a imprudência dos condutores, consumo de álcool e outras drogas, falta de uso de equipamentos de segurança, no caso de cinto de segurança,
e capacete, no caso de motociclistas e ciclistas, né? Além de outras situações de respeito à sinalização. A gente, por exemplo, eu sou muito contrário àquele discurso da indústria de multa. Não raramente a gente vê questionamentos em relação a equipamentos de fiscalização, em relação ao posicionamento do agente de trânsito. Eu entendo e cobro dos gestores públicos, inclusive dos meus clientes, quando eu estou fazendo consultoria, de que não se faça só a fiscalização. Porque quando você faz fiscalização, você pode até utilizar o entendimento de que a preocupação está sendo única e exclusivamente a punição. Eu acredito que precisa sim ter punição, precisa sim ter fiscalização, mas tem que estar atrelado a isso a educação. Quando não está, você alimenta o discurso da indústria de multa. Porque aí por que eu sou contra esse discurso? Porque quem é multado, em tese, é quem descumpriu a legislação. Óbvio que existem até sinalizações equivocadas, mas isso não é digamos, isso é a exceção e não a regra. E a causa da multa é o comportamento do condutor, né? Então, a gente precisa, obviamente, tem que ter eu costumo fazer, Alexandre, um paralelo, hoje em dia é até proibido, né? Mas minha mãezinha me dava muita orientação, mas também me punia, né? Então, ela me educava e me punia quando eu descumpria as próprias orientações e a educação que ela me passava. Então, esse binômio, nas cidades onde isso foi implementado, Alexandre, por exemplo, Brasília, todo mundo fala que Brasília as pessoas respeitam a faixa de pedestre, mesmo sem ter semáforo. Isso foi fruto de uma campanha belíssima que juntou o esforço da sociedade, da mídia, que fez um programa chamado Paz no Trânsito, ainda na década de 90. E isso meio que se consolidou lá. Mas nós vemos isso também em cidades menores, Petrolina, aqui em Pernambuco, outras cidades do Nordeste. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi isso em Vila Velha. Vila Velha, no Espírito Santo, eu estive lá. Pronto. E botou o pé na faixa, o pessoal parava para a gente atravessar. Pois é. Pra gente, aqui, se você botar o pé na faixa, é capaz de alguém passar por cima, aqui no Recife, né? Isso para a gente aqui é até como é que eu vou dizer? É um luxo. Mas vou dizer que é possível. Sabia? Não, eu acredito, e a gente tem também. Eu não vou generalizar, porque aqui no Recife mesmo, recentemente, sei lá, uma semana, eu fui atravessar, a pessoa parou e não tinha semáforo, né? Tinha faixa de pedestre. Você falou agora dos palhaços de trânsito, eu me lembro muito de uma campanha que foi feita aqui no governo do estado, que era com a turma do Fonfon. Isso. Aquela campanha era espetacular. E acredite, tinha gente que ia bater nos palhaços. Você acredita nisso? Acredito. Mas, assim, por outro lado, não sei se você se lembra, mesmo depois de ter saído a campanha, passou por muitos anos, na realidade, tem um ponto aqui em Recife, que é ali perto de um shopping, junto de um supermercado ali em Casa Forte. Você queria dizer o nome. Né? Onde aquela travessia foi por muito tempo, tinha um palhacinho, inclusive, que ele atuava ali, e ele realmente fazia o seu trabalho com muito amor, a gente dava para ver isso. E até hoje, mesmo sem semáforo, acho que o pessoal fica esperando, cadê o palhacinho? Senão ele vai me constranger, e ainda hoje respeitam aquela faixa. Mas, na maioria, infelizmente, aqui em Recife, não conseguimos isso. Mas, como eu disse, é possível. Cultura se muda. Com certeza. Ivan, você citou várias situações aí que tem referência com isso. E tem um vídeo, né, que faz parte da campanha. Eu queria passar esse vídeo agora, até para a gente continuar conversando, mas essa campanha, a Paz no Trânsito, começa por você, né, por você, por mim, por nós. E tem um vídeo da campanha que eu queria pedir para a gente ouvir ele agora e depois a gente continuar conversando, tá? Okay. Vamos lá, vamos conferir. Pronto. De guerra. Merecemos poder andar em paz,
sem medo, sentindo que a vida é respeitada. Sabendo que, quando as diferenças são resolvidas com paciência, o resultado é a paz. Uma paz que cresce a cada ato de responsabilidade e carinho. A paz que nos acende gentileza e sorrisos verdadeiros. A paz que pode curar o mundo. A paz no trânsito começa por você. Muito massa, ficou muito legal, né, essa campanha. E você trouxe muitas situações onde que levam aos diversos problemas que nós temos tido, dentro do ambiente do trânsito. Você citou os motoristas, e aí o que eu acho mais interessante é que cada um joga a culpa para o outro. O motorista do carro joga a culpa para o motorista do ônibus, para o motorista do caminhão, para o motorista o motociclista e para o ciclista. O ciclista joga a culpa para o motorista do carro, para o motorista do ônibus, para o motorista do caminhão, para o motorista da motocicleta. O cara da motocicleta joga a culpa para o ciclista, para o motorista do carro. Mas ninguém assume a sua parcela de responsabilidade nos sinistros que acontecem no nosso trânsito. Eu costumo dizer, quando eu pego um Uber e aí eu vou conversando com o motorista e ele começa a vir com esse tipo de papo, eu costumo dizer, Ivan, que quando uma pessoa ela é imprudente e quando ela é irresponsável, basta ela estar andando. Basta ela estar andando. Ela está andando e pode causar um sinistro. Por exemplo, eu estou ali na minha calçada e, do nada, eu resolvo descer da minha calçada e ir para o meio da rua sem olhar para se ver um carro atrás. Quer dizer, o motorista atrás, que vai me ver, vai ter que frear para desviar muitas vezes para não bater em mim, pode perder o controle do carro, bater no carro do lado, gerar uma colisão traseira atrás, e eu, que simplesmente desci da calçada, fui o causador ou a causadora dessa situação. E aí eu pergunto para você, dentro dessa proposta que está sendo trazida por essa campanha esse ano, quais são as estratégias que estão sendo pensadas para levar essa conscientização a toda a população? Bom, eu costumo dizer que, aliás, cobrar, inclusive, que é o grande responsável por tudo que está aí é o poder público. O poder público tem dinheiro, através da arrecadação, não sei se você sabe, 5% de tudo que é arrecadado vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Então, dinheiro tem. Faltam projetos dos órgãos gestores, das prefeituras, para trazer esse dinheiro de volta em forma de ações educativas, campanhas, programas. Porque quando a gente fala em educação no trânsito, Alexandra, não é só campanha. A campanha ela tem, digamos assim, o efeito lúdico, o efeito final, visual, do exemplo, da imagem, do convencimento, mas, acima de tudo, precisamos construir melhores cidadãos. Como é que a gente pode fazer isso? Através da educação nas escolas, nas faculdades. Por exemplo, na faculdade deveria ter uma discussão sobre a questão, porque são aquelas pessoas que vão passar a dirigir. Minha filha entrou agora na faculdade e está tirando a habilitação, né? E eu tenho dirigido com ela e acho até que eu estou dirigindo um pouquinho melhor, porque eu estou nesse papel de educador. Eu estou andando com ela e levando ela para a faculdade, dizendo, isso aqui é por isso, observe isso aqui, ali tem uma poça d'água, ali passe devagar, porque você pode atingir um pedestre. Mas falta isso nas escolas, falta isso, uma discussão que crie raízes mais profundas e não apenas o momento lúdico de uma campanha, que é importantíssimo. O Maio Amarelo, ele dá um pouco desse choque. Aliás, tem até uma discussão entre os educadores, os gestores, os
técnicos da área, se as campanhas devem ser impactantes ou não. Eu sou a favor de que seja impactante, né? Da mesma forma que o cigarro... Eu também sou a favor do impacto. Pronto. Da mesma forma que na carteira de cigarro tem lá dizendo os riscos, né, de você consumir um cigarro, os riscos de você conduzir da forma inadequada são os piores possíveis. Você falou aí em situações de acidentes, e a gente tem uma verdadeira guerra no país. Nós já estamos vibrando, porque alguns anos atrás a média de sinistros, de mortes no trânsito era 40 mil, hoje é 33 mil. Né? Uma pequena evolução, mas muito pequena, pelo que representa isso. Sem contar um incontável número de pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar, sobrecarregando a Previdência, né, através de todas as consequências, principalmente nos acidentes de moto, que tem consequências muito graves. Então, por isso que eu digo que a responsabilidade é do poder público. Mas o Observatório não é uma entidade pública. Né? O Observatório é uma instituição, uma organização social que tem por objetivo de construir, fazer o papel do que o poder público poderia estar fazendo, contribuindo para que tenhamos a empatia. Você falou do pedestre, e tem razão. O pedestre também, embora seja o elo mais fraco dessa corrente que a gente pode dizer que está no trânsito, mas ele também comete irregularidades. Atravessa fora da faixa de pedestres, não toma cuidado com os carros, e às vezes ele é causador de acidente com bicicleta. Por exemplo, tem um número significativo de vítimas de acidentes em bicicletas causadas pelos pedestres. Né? Mas aí cabe uma melhor sinalização, cabe o uso da estatística. Eu já fiz consultoria numa área que não tem nada a ver com trânsito, na área de planejamento estratégico, e eu cheguei numa secretaria de uma cidade, a Secretaria de Saúde, eles falando, não, a gente tem todos os pontos mapeados dos acidentes de trânsito. Aí eu perguntei, o que é que você faz com esses dados? Não, a gente expõe em eventos. Eu falei, você se comunica com o seu colega secretário de trânsito? Aí ele olhou assim, não. Eu falei, pois é. Então não pode fazer nada. Você poderia fazer com que ele colocasse uma fiscalização ali, usasse a engenharia de tráfego para ver se aquela sinalização naquele entorno não precisaria de ser melhorada. Enfim, né, poderia reduzir os problemas que ele tem enquanto secretário de saúde. Então, veja que dentro de um mesmo ente, né, uma prefeitura, as estruturas não se conversam e poderiam tratar essa questão de uma forma melhor. Um outro aspecto também que eu bato muito, sabe, Alexandre? Você sabe quantos municípios tem integrados ao Sistema Nacional de Trânsito em Pernambuco? Não. Temos 184 municípios. Apenas 43 estão integrados. Ou seja, apenas 43 municípios fazem a gestão do trânsito. E o principal ente que tem que fazer a gestão é o município, porque ele cuida de um trinômio chamado circulação, estacionamento e parada, que é o maior conjunto de problemas, de situações, de sinistros que ocorrem nas vias urbanas. Então, se você tem apenas 43 de 184, e desses 43 pode tirar alguns que só estão no papel, integrados ou municipalizados, como as pessoas chamam, como é que alguém vai fazer mudar cultura, proporcionar educação de trânsito se não faz nem gestão? Então, nós precisamos cobrar isso. Uma coisa que eu queria aproveitar, Ivan, desculpa, mas pegando essa sua deixa, eu me lembro que a gestão do trânsito ela foi municipalizada, ou seja, cabe aos municípios, né, organizar, gerir toda essa parte do tráfego dentro das cidades. E quando a gente está falando também desse processo de educação, porque se a gente for observar, dentro dos exemplos que eu trouxe, dentro do que você está falando, se nós formos observar, toda a cidade
ela é responsável por um trânsito que ele possa ser um trânsito, digamos assim, mórbido ou não, por um Perfeito. trânsito que possa ser fluido ou não, porque os carros não andam sozinhos, as bicicletas não andam sozinhas, as motocicletas não são ligadas sozinhas, os ônibus, os caminhões, eles são ligados, conectados por humanos, pessoas, eu, você, todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, dentro dessa visão, nós poderíamos dizer que cabe aos municípios, principalmente, esse papel de educação da sua população para que, conviver não só entre pessoa com pessoa, mas dentro também do trânsito? Na realidade, o Código de Trânsito ele estabeleceu as competências da União, que está muito atrelado à questão da legislação. Então, quem legisla sobre trânsito é a União. Os estados, eles têm um papel importante, mas muito focado na questão de veículo e condutor ou nas rodovias estaduais. Aí eles fazem a circulação, estacionamento e parada, que na realidade é o mais importante. E os municípios realmente têm, eu considero, o papel mais relevante. Até porque o cidadão, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor de veículo pequeno, o condutor de ônibus, de caminhão, está nas cidades, está nas ruas. Então, o município tem um papel muito importante nisso. Por isso que a gente tem que alertar, até mesmo orientar. Eu tenho 30 anos de atuação na área de trânsito e já fui gestor, já fui consultor, já tive a oportunidade de ser representante no Conselho Nacional de Trânsito, e eu acho que a gente precisa também até ajudar os gestores, né? Buscando levar para eles o conhecimento da competência, porque muitos nem sabem. Ora, é obrigação? Mas não sabem. Não sabe o seu papel, não sabe a sua importância. Tem uma legislação, entre aspas, mais recente, que o Código de Trânsito é de 87, e tem uma lei, a lei que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012. Essa lei já estabelece uma obrigatoriedade dos municípios fazerem seus planos de mobilidade urbana. O que é isso? É planejar a cidade para as questões de trânsito e transporte, com foco no transporte coletivo e transporte por bicicleta e a pé, de forma que essa gestão ela se dê de uma forma sistemática, né? Sistêmica, aliás, desculpe. Então, pelo menos essa lei, ela traz, ao contrário da municipalização, que ninguém é obrigado, em tese, a municipalizar, porque ele tem a atribuição, mas ele não está obrigado. O Planmob, como foi estabelecido, que os municípios que não, com mais de 20 mil habitantes, que não fizerem o seu plano de mobilidade, eles deixam de receber verbas federais na área de mobilidade. Então, os municípios estão correndo, embora já tenha sido adiado umas 5 vezes a data limite para os municípios apresentarem esse plano de mobilidade, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, né? A gente espera que também para a municipalização, porque não existe planejamento sem gestão, que isso seja mais efetivado do ponto de vista até mesmo do sistema, cobrar dos seus entes, que no caso são os municípios, a gestão efetiva, né? Que hoje, infelizmente, não ocorre nem em quantidade e também em qualidade. Como consultor, você acha que um recrudescimento de fiscalização, uma ampliação dessa fiscalização, você tocou no outro ponto que eu sempre é outro argumento meu, quando eu pego um motorista que começa a reclamar da fábrica de multas, né? Eu digo, olha, você concorda comigo que só existe equipamentos de controle porque tem alguém que desrespeita? Concordo. Então, você concorda comigo que, infelizmente, pela imprevidência de alguns, todos
terminam tendo que passar pela fiscalização. Né? Mas assim, aí coisa e tal. Porque é verdade. Então, só existe equipamento de controle porque tem quem não cumpra. Se eu não me engano, a velocidade máxima dentro da cidade deveria ser de 60 km, não é isso? Isso. Nas vias urbanas. Nas vias urbanas. Então, assim, você como um consultor nessa área, uma pessoa que estuda e o observatório, qual é a visão que vocês têm, por exemplo, dessa ampliação da instalação de câmeras e de controladores de radares nas cidades? Se isso contribui, se isso pode, de fato, ajudar, ou se só isso ainda não é a solução para a gente diminuir essa questão dos sinistros dentro do trânsito. Eu vou falar uma coisa aqui, assim, veja. Aí é uma coisa que eu não vou particularizar para nenhuma cidade. É uma questão, certo, a gente pode dizer, geral. nacional. Uhum. Existe, por uma série de fatores que não caberia aqui nesse programa a gente discutir, um questionamento ou um posicionamento, digamos assim, muito crítico da sociedade em relação ao poder público. Então, certo. Tudo que vem do poder público muitas vezes é visto de forma equivocada. E assim, eu falo isso com muita propriedade porque eu já fui gestor. Né? E hoje termino sendo indiretamente na hora que eu sou consultor de uma prefeitura que faz gestão. Mas, por outro lado, a gente precisa entender essa questão da indústria de multa. Eu adoro essa pergunta quando me fazem. Eu uma vez fui para uma palestra no Rotary, e aí alguém falou, eu falei, não, eu tenho a solução para a indústria de multa, para acabar com a indústria de multa. Mas todo mundo, então diga. Eu falei, é só não descumprir a lei, gente. Na hora Simples que você assim. uma placa de velocidade indicando 60 km por hora, para que precisa um equipamento para punir por você não cumprir? Aí você só cumpre no local onde tem o equipamento de fiscalização. Acontece muito em estrada, você vê, né? Tem lá o equipamento, o sujeito vem a 120, 150, e quando chega perto do equipamento de fiscalização, ele reduz, depois engata a marcha e segue de novo aos 150, 180 km por hora. Então, eu vou usar uma palavra aqui muito pesada, né? Mas tem uma grande irresponsabilidade de se promover esse discurso da indústria de multa. Porque os números não mentem. Né? Se a gente tivesse uma indústria de multa, a gente não teria tantos problemas, tantos sinistros, tantos acidentes. Eu tenho absoluta certeza que se um agente de trânsito for para qualquer esquina, ele hoje não é mais talão de papel, sim, mas antigamente era um talão com 50 multas, né, 50 formulários, ele preencheria aquilo ali rapidamente em 1 hora. Né? Lógico, eu sempre bato na mesma tecla. O papel do agente, por isso que não é fiscal de trânsito, é agente de trânsito. O agente de trânsito tem 3 papéis. Ele tem um papel de fiscalização, ele tem um papel de operador de trânsito, né? E tem um papel de educador de trânsito. Infelizmente, algumas cidades optam apenas pela fiscalização. Mas mesmo com esse foco apenas na fiscalização, negligenciando educação, eu tenho absoluta certeza que os equipamentos, que os agentes de trânsito não conseguem identificar todos os problemas que ocorrem. A prova disso é o número de acidentes e de vítimas de trânsito. Então, assim, é uma tremenda irresponsabilidade alimentar esse discurso da indústria de multa. Em nome de tantas vítimas que a gente tem no Brasil, você falar em indústria de multa, para mim, é um oportunismo sem tamanho. Eu falo isso assim, sei que às vezes alguém pode interpretar isso como defender o poder público, e eu critico muito o poder público, né? Mesmo meus potenciais clientes eu critico, sim, mas a gente não pode deixar de cumprir o papel, pelo menos esse, né? Deveria ter outro, que é o lado educativo, mas não pode negligenciar. Você não pode dizer, não vamos multar
porque não educa. Não, a gente tem que educar. Sim. E não está. Aí eu acho que a gente teria condição de reduzir esses números tão significativos e que são negativos, claro. E uma coisa, a gente tem exemplos, né? Um exemplo recente agora, né? O jovem num poste, a 100 e tantos quilômetros por hora, alcoolizado, bateu na traseira do carro de um motorista de aplicativo, um pai de família, que estava cumprindo a velocidade, que estava com um passageiro no carro. O rapaz também estava com um passageiro no carro. O passageiro ficou extremamente machucado, ele não teve um arranhão quase, porque ainda tem isso. E aí você vê, por exemplo, muitas vezes uma tentativa da justiça, porque fulano tem dinheiro, porque fulano tem, como costuma se dizer, costas quentes, Isso. daquela pessoa não ser penalizada pelo crime, porque isso é um crime, pelo crime que ela cometeu naquele momento. A gente teve o caso aqui, o famoso caso Tamarineira, né? Que foi aquele acidente que vitimou boa parte da família do empresário. Dizem que foram 3, mas foram 4 pessoas que morreram, porque a babá estava grávida. Então, tinham 2 pessoas ali que faleceram. Então, assim, diante dessa insistência que nós, seres humanos, temos de descumprir leis, não tem... eu acho que é muito mais... eu concordo com você quando você diz que a gente precisa acabar com a história da indústria de multa. Os equipamentos estão aí para nos educar. Enquanto a gente não se educar, a gente vai ter que ser penalizado. Pois é. E tudo começa e termina com a educação. É verdade. Ivan, assim, só um fechamentozinho, o Maio Amarelo, o Observatório Nacional de Segurança Viária, tem o Maio Amarelo. Mas nós temos também o programa Laço Amarelo, que é um programa de parceria com prefeituras, com empresas de ônibus, em fábricas, para o desenvolvimento, a partir desses entes, de uma educação do seu público interno, dos seus funcionários, dos seus clientes, e não só apenas no maio. O maio é um momento de intensificar isso através das campanhas, mas o Maio Amarelo está envolvido num programa muito maior de tentarmos, nós que militamos nessa área, todos os observadores, ou são engenheiros, ou são psicólogos, ou advogados, enfim, são uma formação múltipla, porque é bom para ter visões diferentes, mas com o mesmo foco, de dar sua contribuição, nós, observadores, para a sociedade. A gente espera contribuir para que haja uma redução e, principalmente, uma conscientização das pessoas em relação ao que ela deve fazer, a mudança de comportamento para melhorar a circulação e os próprios resultados dos números de acidentes e vítimas de trânsito. Muito bem. Ivan, eu quero agradecer imensamente pela tua participação aqui no nosso Atualidades. Muito obrigada. E que possam ocorrer boas parcerias neste mês aí do Observatório, com prefeituras, com estados, para que a gente possa, de fato, ter um trânsito mais saudável, com menos sinistros, e onde haja mais vida, menos intolerância e menos mortes também. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, fico lhe devendo um laço, vou entregar um laço para você Por favor. No mês de maio aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigada. E eu quero agradecer também a você que esteve aqui com a gente, você que acompanhou aqui o nosso Atualidade. Se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo aqui para outras pessoas, convida outras pessoas para estarem aqui conosco. Lembrando que toda quinta-feira a gente vai estar aqui nesse mesmo horário. Um abraço para você e até a próxima semana.